Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, por mais esse videocast. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Viver Agora. Num trecho desse livro, mestre Joel faz o seguinte comentário: agora, no presente, está a substância daquilo que se desdobra para nós como o tempo. Sobre esse assunto do tempo, mestre, o mestre pode trazer a sua visão sobre o que é o tempo? Ô Gilson, o tempo é uma coisa muito simples. Amanhã, às 3 da tarde, você tem um compromisso. Esse amanhã diz respeito a um acontecimento no futuro. E o que você chama aqui de futuro? E o que você chama aqui de amanhã? Quando você acorda no dia seguinte, você está no amanhã? Você está no futuro. Quando chega às 3 horas da tarde, você está no compromisso. Isso é o futuro. Isso é o amanhã. Então nós temos o futuro, o amanhã cronológico. Então o tempo é uma noção que assumimos em razão da presença do cronômetro, do relógio. Então o que chamamos de tempo é isso. Nós temos o futuro cronológico, como temos o passado que ocorreu do ponto de vista cronológico. Esse é o tempo. Esse é o único tempo que de verdade nós temos acesso a ele, do ponto de vista do relógio, do ponto de vista cronológico. Então, o tempo cronológico, nós sabemos o que é o tempo cronológico. Entre o nascer do sol e o pôr do sol, nós temos o tempo cronológico. Esse é o único tempo que, pelo relógio, de forma cronológica, nós conseguimos medir. Mas nós temos um outro tipo de tempo, que é parte da imaginação do pensamento. Por exemplo, se eu digo para você, tem um elefante agora aqui na sua sala. Você está assistindo essa fala, assistindo esse vídeo, confortavelmente sentado no sofá. Eu digo, tem um elefante aqui na sua sala. Você olha para mim e diz, não, não tem elefante nenhum. Só tem aqui a fala, só tem aqui esse vídeo. Você está mentindo para mim. E eu continuo afirmando que tem um elefante na sua sala. E você até duvida e olha de novo e percebe e diz, não, não tem nenhum elefante aqui. Você está mentindo para mim. Então veja, para nós, o tempo é algo assim. Se eu lhe falo de um futuro, você pode acreditar nesse futuro, mas eu estou apenas criando também uma imaginação. Não existe tal coisa como o futuro que o pensamento propõe. Assim como não existe o elefante na sua sala. Agora repare como é curioso, nós acreditamos no amanhã psicológico, mas não existe nenhum amanhã psicológico. No ontem psicológico, mas não existe nenhum ontem psicológico. Então não existe o passado psicológico nem o futuro psicológico. Isso é uma proposta que o pensamento está dizendo
Existe. Assim, o pensamento tem criado um tempo que não é real. Assim como minha fala agora aqui acabou de falar de um elefante que não existe. E, no entanto, nós acreditamos nesse tempo psicológico, mas não acreditamos nesse elefante. Então, veja, o que é o tempo? O tempo é uma criação do pensamento. O pensamento cria o tempo. Quando ele, por exemplo, diz: amanhã serei feliz, amanhã terei paz, amanhã eu vou encontrar o meu amor verdadeiro, amanhã encontrarei a minha realização. Os meus sonhos se concretizarão amanhã. Veja, o pensamento está lhe propondo algo e você está confiando no que o pensamento está lhe dizendo. Ele está lhe falando de um tempo para ser feliz, para encontrar o amor, para encontrar a realização, para encontrar o sonho. Ele diz que esse tempo é o amanhã, é o futuro. E você acredita nisso? É assim que estamos nos movendo no mundo, nesse modelo de tempo psicológico. Quando você está, por exemplo, triste por algo que lhe aconteceu, veja, é uma proposta do pensamento. Ele está lhe dizendo que alguém lhe ofendeu, alguém lhe feriu, lhe magoou. E nesse momento você está triste em razão da lembrança daquelas palavras que você recebeu. Repare, o pensamento está construindo um passado e colocando esse passado aqui nesse momento para alguém. Veja, não existe esse alguém. Tudo isso é só uma memória, uma lembrança para um personagem que é só uma imagem que o próprio pensamento constrói nesse momento e traz elementos de sentimento para entristecer esta imagem. Então, quando você diz estou triste, o que nós temos aqui é uma autoimagem que vem do passado. Mas que passado é esse? Que ontem é esse? Estamos diante daquilo que o pensamento está construindo como tempo. Então, ou nós estamos psicologicamente nesta autoimagem, que é o eu, o ego, ou no passado, ou no futuro, vivendo todos os dramas que o pensamento constrói em razão desse modelo de tempo. A esperança é do futuro, a frustração é do passado, a mágoa, o ressentimento é do passado. A busca do preenchimento e da satisfação é do futuro. Assim estamos envolvidos, Gilson, dentro desse projeto psicológico chamado tempo. Não existe tal coisa como o tempo. É só um movimento do pensamento, sustentando a ilusão de uma identidade presente, que é esta autoimagem. Podemos romper com o tempo. Para isso, precisamos romper com essa autoimagem. Quando rompemos com o ego, que é essa autoimagem, nós rompemos com o tempo. Só podemos nos livrar do ego quando nos livramos do tempo. Porque o tempo, veja, é sinônimo de pensamento, que é sinônimo de autoimagem. Autoimagem é pensamento, e pensamento é tempo. Isso é o ego, é o eu. A pessoa como você se vê
ela é constituída de memórias, de lembranças. Essa é a autoimagem. É algo que se sustenta no tempo, nesse passado, dessa imaginária identidade. Tudo isso, Gilson, nós precisamos investigar e nos desvencilhar. Então haverá, sim, a liberação, a libertação do ego, desse mim, para a realidade da vida sem o eu. E, portanto, sem o tempo. Então nós ficamos apenas com o tempo do relógio, com o tempo cronológico, para atender assuntos básicos nesse sonho de existência humana. Mas eliminamos esse tempo psicológico, porque eliminamos o sentido do eu, do ego. Então, isso é o fim para esse modelo de pensamento, como nós conhecemos. Toda a nossa estrutura de vida geopsicológica está assentada nesta condição de tempo psicológico. Eu fui, eu sou e eu serei. É aqui que está o sofrimento do que ocorreu no passado? Ou de algo que possa acontecer no futuro que eu não quero? Esse eu é a autoimagem, é esse ego, é esse próprio movimento do pensamento, na ideia de estar aqui, de estar vindo do passado e indo para o futuro. Quando rompemos com o pensamento, rompemos com o tempo, rompemos com o eu, rompemos com o ego. Então não existe tal coisa como o tempo, a não ser que esse movimento do pensamento, sustentando a ilusão desta ego-identidade, continue se sustentando nesta manutenção, nesta continuidade do seu próprio movimento. Romper com isso é assumir a verdade divina, é assumir a verdade daquilo que é você em seu ser, que não está no tempo, que não faz parte do modelo do pensamento, desse condicionamento. Mestre, a gente tem uma pergunta de uma inscrita aqui no canal. A Adriana faz o seguinte comentário e pergunta: como eu tenho esquizofrenia, ficar no momento presente para mim é bem complicado. Mesmo tentando ficar no presente, vem pensamentos de músicas na maioria das vezes. Nesse caso, o que devo fazer? Obrigado. Repare, Gilson, há uma confusão aqui. Em geral, as pessoas têm uma ideia equivocada. Elas acreditam poder ficar no presente. Mas o movimento da pessoa é o movimento do pensamento. A ideia de uma pessoa no presente, de uma pessoa aqui no presente, é a ilusão de uma pessoa ainda dentro do tempo. Porque o que é o presente para a pessoa? É a ideia de que ela está aqui, de que ela veio do passado e ela está aqui agora, indo para o futuro. Então há uma grande ilusão a respeito disso. E a grande ilusão consiste na ideia de ser alguém. Não há alguém para estar no presente. Tudo que temos nesse instante é o movimento do pensamento.
Se tornar ciente desse movimento e romper com esta qualidade de movimento é possível quando há esta atenção sobre esse modelo, que é o modelo do pensamento. Nós temos uma crença, e a crença é o eu. O eu pensando, o eu se livrando de pensamentos. Você diz, tentando ficar no presente, vem músicas. Quem é esse elemento que está tentando ficar no presente? Veja, é sempre a ideia do eu, desse alguém. Podemos nos aproximar de um olhar para essas reações, apenas de um olhar, sem reagir, sem lutar, sem tentar se defender ou se proteger, sem qualquer tentativa de fazer algo com o que surge. É isso que estamos procurando mostrar aqui para vocês. Há um modo de nos aproximarmos desse momento sem esse sentido do eu, desse alguém. Então não importa se um pensamento surge, um sentimento surge, uma emoção aparece, uma música começa a tocar, um olhar para esse movimento, que é um movimento de memória, algo que vem do passado e que o cérebro está processando, apenas um olhar para esta reação pode romper com este modelo. Porque é assim que o movimento da mente funciona. Aquilo que chamamos de mente é um movimento de memória. Uma vez que surja um estímulo, seja ele interno ou externo, acontecendo dentro ou fora, haverá uma resposta de reação de memória. E essa resposta vem nesse formato de pensamento, de memória, de lembrança, de musiquinha tocando. Trazer atenção para esse instante significa olhar esta reação sem interferir. Apenas olhar, se tornar ciente desta reação. Se dar conta é isso, é olhar, é perceber. Então você apenas olha. Mas quando existe em nós esse elemento já de rejeição, de escolha, de gostar e não gostar, nesse momento temos de volta o próprio movimento do passado, o próprio movimento reativo desse eu, desse alguém. É por isso que as pessoas passam anos lutando contra pensamentos. Elas não percebem que não existe nenhuma separação entre elas e o pensamento, contra os quais ela está lutando. Porque o pensador é o pensamento. Esse observador que se põe para observar os pensamentos é o próprio pensamento. Aqui estamos lhe dizendo que há um modo de olhar sem o observador, sem o pensador, sem esse alguém, sem esse eu. Então nós precisamos na vida desta arte da aproximação desse aprender sobre nós mesmos. É como podemos nos aproximar de tudo aquilo que se passa dentro de cada um de nós, assim como externamente. Um olhar sem o fundo que vem do passado, que é o eu, o ego, o mim, o pensador,
o observador é a aproximação real disso, é que por muito tempo nós fomos condicionados sempre a reagir a partir desse gostar ou não gostar, desse fazer escolhas. Então, nós apreciamos pensamentos bons e desprezamos pensamentos ruins. Nós escolhemos os positivos para nós e os negativos nós rechaçamos. Veja, esse sempre é o movimento do eu, do mim, do ego, do observador, do experimentador. Ter um olhar de si mesmo sem esse mim nesse olhar. É o que estamos propondo aqui para você. Nesses encontros, nós precisamos trabalhar isso. Trabalhar a verdade daquilo que está presente quando esse movimento, que é o movimento da inquietude, da tagarelice, dos conflitos, dos problemas. Descobrir o que é se aproximar e olhar para tudo isso é se desvencilhar disso. E esses diversos quadros que psicologicamente o sentido do eu, do ego, representa, isso não importa. Ansiedade, depressão, angústia, esquizofrenia ou qualquer um desses quadros são quadros que representam esse movimento do eu, desse mim, desse ego. Isso não é a realidade do seu ser, não é a realidade daquilo que é você em sua natureza real. É algo linkado a esse próprio movimento, que é o movimento do pensamento. Desse pensamento não observado. Desse pensamento não compreendido. Por isso nós precisamos estudar a nós mesmos. Ter uma aproximação a partir desse novo olhar para tudo aquilo que se passa aqui e agora, tanto externamente quanto internamente. Por isso é que nós temos esses encontros online e presenciais, para trabalhar isso. Mestre, a gente tem uma outra pergunta de uma outra inscrita no canal. A Tassiana faz a seguinte pergunta: Mestre, é tão sutil o movimento do eu. Como melhorar essa percepção no cotidiano? Repare a sua pergunta. A sua pergunta é como melhorar essa percepção. Veja, nós temos uma forma de aproximação, em geral, com base em crescimento, em evolução, em progressão. Então, a ideia é como melhorar. Veja, não se trata de melhorar. Aqui se trata de romper com o padrão. Um olhar direto para essas reações, nesse momento, rompe com o padrão. Isso não vai melhorar você. Não vai lhe trazer uma melhora de percepção. Ou há percepção, ou não há percepção. Não existe aqui uma percepção melhorada, mais ampliada, mais rica, mais profunda. Aqui ou estamos conscientes, e nesta consciência não existe mais esse movimento da inconsciência, ou não estamos. Aqui ou há percepção, ou não há percepção. Não existe uma ampliação desta percepção, ou uma ampliação desta consciência. Essa é uma boa notícia. Descobrir o que é olhar sem o observador, isso rompe de imediato com o antigo e velho padrão.
Olhar para essa reação que surge. Descobrir o que é olhar. Só isso, descobrir o que é olhar. Olhar sem o observador. Olhar sem o experimentador. Olhar sem o elemento que gosta ou não gosta. É olhar. E quanto a essa ideia de cotidiano, veja, toda essa noção de tempo é eliminado aqui quando há esse olhar. Se tornar ciente das reações nesse momento, é apenas nesse momento. Isso não é algo para você levar para depois. Não é algo para você praticar no cotidiano. É algo do qual você está ciente nesse instante. Sempre nesse instante. Você só tem esse momento para estar ciente disso. E quando está ciente disso, o elemento eu, ego, esse mim, não está. Fica só o observar sem o observador. Há só o perceber sem o percebedor. É que por muito tempo o nosso envolvimento com o sentido do eu, do ego, é de continuidade. Então não estamos diante de algo tão simples. Isso requer uma disposição de um olhar presente, aqui e agora, algo novo. Requer naturalmente uma disposição nova. E será com frequência que você estará sempre de novo e de novo perdido na desatenção? Veja, comumente é assim que acontece, em razão da força do hábito, do vício, de se manter insciente de suas reações. Mas na razão em que um trabalho comece a acontecer, naturalmente, algo novo surge. Sempre, a cada momento. Então, algo se processa, algo se realiza fora do conhecido, fora desse movimento como nós esperamos que ele seja, de crescimento, de evolução. É natural que esse estado comece a assumir esse espaço, que é o espaço dele. É natural que esse estado real comece a assumir esse natural estado de ciência, de consciência, de desidentificação com esse movimento, que é o movimento do eu, do mim, do pensador, do observador. Nesses encontros, nós estamos exatamente trabalhando isso com você, lhe mostrando como ter uma aproximação direta de como isso se processa nesse instante. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você, tá acompanhando o videocast até o final e tem esse desejo real, esse desejo sincero em se aprofundar para vivenciar essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona, que são chamados satsangs. São encontros de final de semana no formato online, tem no formato presencial, inclusive retiros de vários dias. Esses encontros com o mestre são muito mais impactantes e esclarecedores do que os vídeos. Primeiro, porque nos encontros a gente está podendo fazer diretamente as perguntas para o mestre, e também e principalmente porque nos encontros, diante da presença do mestre, ele, por já viver nesse estado chamado desperto de consciência, compartilha essa presença que ele vive. E nesse compartilhar, esse compartilhar dessa energia que o mestre vive de presença, é um poder, é uma graça que nos ajuda demais a gente poder compreender a nós mesmos, a gente poder entrar de carona nesse silêncio do mestre.
Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E mestre, gratidão por mais esse videocast. Eu quero lhe convidar a uma vida livre em amor, liberdade, felicidade, a essa união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith, a uma vida livre desse sentido de separação, desse sentido de dualidade.